Abramos as Bíblias, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 3. Obrigado, meu irmão. A gente tem visto aqui, que o livro de Gênesis é o livro da auto-revelação de Deus. Deus não se propõe no livro de Gênesis provar que Ele existe, porque Ele existe. Ele só mostra como tudo foi feito e por que foi feito. Ele manifesta o ato de criar, e a sua excelência está demonstrada naquelas coisas que são criadas. E tudo nos leva no livro de Gênesis ao que já foi falado aqui nas aulas, ao louvor, a doxologia. Estamos aqui, irmãos, domingo após domingo, para louvar a Deus e para engrandecê-lo, porque fazemos parte dessa história. Há uma história, irmãos, e essa história que foi contada hoje pelo pastor na Bíblia, dos dois montes, ela teve continuidade. Monte da Transfiguração e o Monte do Calvário, onde se opera a redenção. E nós vamos, ao final da lição, falar um pouco sobre este fato. Mas a gente viu que a criação e tudo que existe é fruto do querer, do planejar e realizar soberano de Deus. E os propósitos de Deus não são frustrados, irmãos. A gente pode pensar que o pecado e a queda frustrou o propósito de Deus, mas os propósitos de Deus não são frustrados. E a gente, antes de estudar a queda, a gente teve uma aula também, estudamos 2 lições sobre o grande faça-se de Deus, como houve a criação, Gênesis 1 e 2. Estudamos sobre a aliança de Deus, e o professor Marcelo esteve aqui introduzindo esse tema. Deus é um Deus de aliança, irmãos. Imagine, pense, Deus tem uma aliança com a sua vida. Deus tem uma aliança com a minha vida. E nós estamos aqui por causa desta aliança e desse compromisso que partiu de Deus, não partiu de mim e não partiu de você. Sinta-se, irmão, amado. Deus escolheu você para ter uma aliança com Ele, e essa aliança foi feita com Adão, no Éden, aquela aliança, o pacto das obras, onde o homem descumpre essa aliança, quebra essa aliança. Mas depois Deus vem refazendo essa aliança passo a passo. Refez a aliança com Noé, e pela primeira vez aparece em Gênesis 6:18, o termo aliança. Depois vem a aliança com Abraão, depois vem a aliança com Moisés, depois vem a aliança com Davi, e depois vem a aliança da graça, onde nós somos incluídos. Todas as outras alianças, tudo o que cabia ao homem, irmão, na aliança, o homem sempre quebrou a sua parte. O homem sempre quebra a parte dele na aliança. Mas graças a Deus, que Deus fez uma aliança perpétua, e a aliança de Deus foi com Jesus. Nós relembramos aqui nesse domingo a ressurreição, e essa aliança não pode ser quebrada. Nós fazemos parte dela, somos incluídos, mas Jesus nos substitui nessa aliança. E depois nós vimos a aula sobre a queda, que foi a maior catástrofe da história. A gente vê catástrofes aí, o mundo degenerado, maldade, violência, uma perdição imensa. Mas tudo decorre por causa da pior catástrofe, a maior tragédia da história, da qual decorrem todas as outras, todos os outros males, os sofrimentos. Então vamos ver aqui em Gênesis 3, eu vou ler só alguns versículos. Gênesis 3, que a palavra de Deus possa falar ao nosso coração. Eu vou ler a partir do 4, diz assim, quando a mulher é tentada pela serpente, a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. A serpente diz: olhe, Deus falou que não era para comer de nenhuma árvore do jardim, mentindo com relação à ordem de Deus. Aí a mulher: não, Deus só falou que não podia comer daquela árvore, porque quando a gente comer, a gente vai morrer. Aí a serpente vem e diz: é certo que não morrereis. O que é que parece isso, irmãos? O que isso fez? A gente tem uma realidade hoje extremamente relativista, O relativismo faz parte da nossa sociedade, e nesse momento aqui, em Gênesis, foi onde o relativismo entrou no mundo. É certo que não morrereis. Não é bem assim. Depende. Não é como Deus disse.
E continuou a serpente: porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí nós vemos um outro elemento tão presente na nossa sociedade, conhecido como humanismo, né? O homem no centro, o homem quer se colocar como Deus. Então, irmãos, o relativismo e o humanismo entraram na existência humana já lá no Éden, nessa passagem aqui de Gênesis 3. Aí prossegue aqui, e eu queria só ler mais um versículo. Apesar de tudo isso, irmãos, eu queria ler o versículo 15, que é o proto-evangelho, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente vai aprofundar um pouco essa narrativa histórica, né? As histórias, normalmente, quando a gente vê em filme, né, a história começa bem, e sempre tem um fato negativo, tem um conflito existente, depois vem a solução desse conflito, vem o herói, dependendo dos dramas, né, que são mostrados. E a nossa vida e a narrativa histórica da qual a gente faz parte apresentou, e essa narrativa bíblica apresenta esse momento como conflito central, né? Algo deu errado, mas Deus já tinha proposto a solução, e esse algo errado precisa ser corrigido. Mas isso mostra, irmãos, que nós não estamos mais em continuidade com um bom começo, ou como Deus tinha previsto. A gente viu a perfeição de Gênesis 1 e 2, Deus criou tudo perfeito, mas a partir daí as coisas começaram a se desviar, né? E o homem passou a ser tão capaz de fazer as coisas saírem do caminho. Como nós somos capazes, irmãos, de desencaminhar as coisas que deveriam estar encaminhadas, ou de sair do caminho, ou de torcer a verdade, né? Então, eu queria que a gente observasse. Eita, irmãos, podem passar o versículo, o slide, conflito central. Eu queria que a gente pensasse, pode passar, irmão, mais um. O terceiro. A gente viu que a entrada do pecado no mundo perfeito é o conflito cósmico, né, que Gênesis descreve. Mas a gente percebe, antes de mais nada, eu queria falar da literatura, né, desse livro de Gênesis, do que está escrito. E alguns estudiosos, eles descrevem essa literatura como um mito ou como uma lenda, né? Mito ou lenda. Mas a melhor interpretação não traz essa ideia de mito ou lenda, mas isso sim como fato histórico, né? Ou parte de uma narrativa muito maior. A gente observa em Gênesis 2:4. Se o seu irmão abrir aí, olha Gênesis 2:4. Esta é a gênese dos céus e da terra, né? Há 10 frases como essa, né, chamadas toledotes, né? É como se fosse Deus intervindo em 10 momentos nesse livro de Gênesis, e ele relatando a história. Este é o relato dos céus e da terra. Então essa é a ideia que se quer se passar, esta é a história dos céus e da terra. Então essa expressão, né, é o relato, é a Gênesis, sugere, né, o autor sugere que ele está relatando um acontecimento fático, né, descrevendo a história. E o que nos leva às vezes a não pensar isso como fato histórico é porque tem algumas características, né? Uma serpente que fala, né? A gente começa estranho, né? Dentro da nossa perspectiva ou da realidade do nosso existencial é estranho, né? Isso como fato histórico, uma serpente que fala, 2 árvores que são simbólicas, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Mas isso não retira a necessidade de que esse fato tem que ter sido um fato histórico, para que a gente possa entender e compreender a realidade em que a sociedade humana, ou a existência humana, né, o progresso dela na história, fez com que chegássemos ao dia de hoje com tantas mazelas, com tanta maldade, com tanto sofrimento, e onde Deus estabeleceu uma aliança de vida e morte, e o homem escolheu quebrar essa aliança
E talvez venha aquela pergunta, né? Pode passar, irmão, o slide 4 agora, né? Quando a serpente diz, né? Certamente não morrereis. Talvez a gente pense um pouco, e será se a serpente tinha razão? No primeiro momento parece, né? Porque Adão e Eva, eles não morrem, fisicamente falando, quando eles comem do fruto, né? Eles não morrem. Mas que tipo de morte, né, será que está se falando? O que significa exatamente aquela morte, né? Em uma visão humana, eles não morreram, né, fisicamente. E eu estava conversando com a Cleide sobre isso, né? É como se Adão tivesse acompanhando tudo o que aconteceu na tentação de Eva. E Adão, muito sabido, né? Rapaz, Eva vai comer, né? Tomara que ela coma. E se ela comer e não morrer, eu vou lá e como também, né? Ele esperou Eva comer. E como Eva não morreu, ele deve ter dito, agora eu vou comer também, porque eu acho que houve algum engano, Deus se enganou aí, né? Então, a omissão humana, né, essa foi a ideia da Cleide. Mas o homem foi omisso, porque a ordem de não comer do fruto foi dado a ele, e ele fica calado. Eva ainda questiona com a serpente, não foi assim não, Deus disse isso. Aí a serpente, Adão fica calado, Adão não diz nada. Quando Eva oferece o fruto a ele simplesmente vai e come. E como ele não questiona, a mulher ainda questionou, a serpente não, ainda indagou, o homem não, pegou o fruto e comeu. O homem que tinha recebido a ordem de Deus, né? E aí entra o medo se apodera de Adão e de Eva naquela circunstância. A vergonha entra na existência humana, o opróbrio, né? Eles sentem vergonha um do outro, eles vão se cobrir, né? Deus faz vestes para eles. Então, vergonha e medo passam a entrar, né? A vida física, irmãos, deles não cessa, né? Mas algo neles morre. E o que se quebra nesse momento é o que nós chamamos de relacionamento. Nós humanos fomos feitos para nos relacionar. E o maior efeito do pecado é exatamente a quebra do relacionamento. Principalmente o nosso relacionamento com Deus. Nós fomos criados e o homem foi criado para um relacionamento perfeito com Deus. E lá a gente vê em Isaías, né? Aquilo que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Então há uma quebra do relacionamento, né? E tudo mais a partir daí começa a se degenerar. A partir dessa história percebemos que a morte, ela significa muito mais do que o fim da vida física, irmãos. Quem dera a morte fosse apenas o fim da vida física. Ela é muito mais que isso. É a distorção de todos os relacionamentos e principalmente, repetindo o que eu falei, do relacionamento vital que temos com Deus. Então, as demais histórias que a gente vai ver em Gênesis, e eu vou fazer uma rápida progressão aqui, para que a gente entenda, reproduzem exatamente isso. O homem se escondendo, o homem se omitindo em suas falhas morais, demonstrando seus erros, né, trágicos, deprimentes, que muitas vezes nós temos em nossa vida. Erros trágicos, deprimentes, situações que a gente se envergonha, né? Muitas vezes que nós só nós conhecemos. O pastor não conhece, nossa esposa não conhece, os amigos não conhecem, mas nós conhecemos. O primeiro a provar ou sentir essa quebra, ou o único que pode avaliar a si mesmo, é cada um de nós, né? É por isso que a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si mesmo. A culpa atinge a nossa mente, irmãos, toma o nosso coração e a nossa existência, o sentimento de culpa, até que Jesus venha e tire o peso da culpa da nossa mente. Então já pode passar o slide, irmãos. Vamos iniciar, né, esses retratos, né, do caráter humano, falando do fracasso humano. Depois rapidamente eu vou discorrer sobre isso, e a gente vai falar sobre a parte mais importante, que é o sucesso divino. Mas o fracasso humano a gente começou vendo com inveja, violência e morte, né? Maldita é a terra por tua causa, maldita é a terra por causa do homem. A natureza, irmãos, geme, a gente vê catástrofes naturais aí, tsunamis, terremotos,
isso é consequência do pecado. Devastação, aí, a exploração errada da natureza, da terra, dos animais. Isso tudo é fruto do pecado. O juiz declarou, o justo juiz, né? Maldita é a terra. E depois vem a segunda tragédia. Irmãos, essa segunda tragédia, ela é triste. A gente vai ver em Gênesis 4, né? O primeiro ser humano, a gente começa a pensar, irmãos, o mundo é tão mau. O mundo ele era melhor, ele vem piorando, vem piorando, vem piorando. Sob uma perspectiva, talvez sim. Mas se a gente analisar, a maldade e o mal existe desde a origem. Como eu falei, humanismo e relativismo iniciou no Gênesis, e o primeiro ser humano nascido de uma relação entre homem e mulher foi o primeiro homicida, Caim. O primeiro filho de Adão e Eva se torna o primeiro assassino. E não foi um simples assassinato, irmãos, foi o assassinato do seu irmão. E traz uma prova, né? Essa situação entre Abel e Caim mostra que o homem não é fruto da sociedade, não. Não é a sociedade que molda o homem, né? O que influencia o homem é o que está no seu coração, né? O que vem do ventre lá, é o pecado. Porque Caim e Abel, a gente estava lendo alguns estudiosos, alguns livros, alguns comentaristas, eles foram educados pelos mesmos pais, receberam a mesma educação, os mesmos ensinamentos, aprenderam como cultuar a Deus. Talvez Abel tenha aprendido da forma de cultuar a forma de Deus correta, né? Enquanto Caim vai oferecer frutos da terra, Abel oferece um cabrito, um cordeiro do seu rebanho, mas eles tiveram a mesma educação. Mas você vê a diferença. A inveja surge no coração de Caim, que leva à violência e à morte. O mundo se torna corrompido, e a coisa vai degenerando, a violência vai aumentando, o mundo vai ficando cada vez mais desfigurado, inóspito, difícil de habitar, e Deus resolve fazer cair o juízo sobre o mundo. Aí é onde vem o dilúvio, vem mais morte, mas mesmo assim Deus, por sua graça, preserva o ser humano, e Ele separa Noé e a sua família. Pode passar o slide. Depois a gente vê mais algumas cenas de mazelas, embriaguez, soberba e confusão. Se a gente observar, rapidamente, se o irmão continuar lendo depois, esse livro de Gênesis é muito importante, irmãos, é muito precioso. A gente vê, a cultura avançando, os descendentes de Caim, o primeiro a fazer instrumentos, de louvor, armas. Então a gente vê aí Tubal-Caim, Jubal, e a cultura foi se desenvolvendo. A graça comum não deixou de estar sobre a sociedade, ela continuou se desenvolvendo. Havia graça comum, mas o pecado ainda estava lá tomando o coração do homem, e vem o dilúvio e Deus destrói. E depois, quando Deus renova a sua aliança com Noé, preservando a sua criação, e essa salvação em Noé mostra que a salvação não é só para o homem, a salvação e a renovação é para a criação de uma forma geral. Por isso que cada animal, um par de cada animal, um casal de cada animal, mostra que o propósito de Deus é salvar também, restaurar a natureza e a criação, A arca é um tipo de Cristo. Então a gente vê, e a mesma ordem que foi dada para Adão é dada a Noé, Sede fecundo e multiplicai-vos, encher a terra. Mas veja assim, Noé, que foi justo diante de toda aquela sociedade, Deus preserva, irmãos, percebam, ele ainda comete uma situação vexatória. Ele foi o primeiro viticultor, vitinicultor, fazia uvas, fazia vinhos, e na sua atividade ele se embriaga, tomando vinho, se embriaga, e a sua nudez ela é revelada ali, demonstrada no seu quarto. O seu filho Cã vê a sua nudez, ele amaldiçoa o filho de Cã, os cananeus, os Canaã, e a gente vê mais uma situação vexatória com um servo de Deus escolhido, com Noé, onde Deus renova a sua aliança. E depois vem a Torre de Babel, que é um empreendimento que marca o humanismo, aquela necessidade do homem se chegar ao ser como Deus, símbolo da arrogância e da rebeldia contra o Criador. Como nós somos, irmãos, rebeldes em muitos momentos. Às vezes a gente vê situações
talvez o pastor ensine algo aqui, pregue, que às vezes a gente não concorda, e às vezes a gente vai para as redes sociais, né, extravasar. Não, eu não concordo com isso, com esse ensinamento. Eu acredito, a minha verdade é essa. E muitas vezes a gente continua tendo a natureza rebelde. Continua tendo a natureza rebelde. E a confusão, né, que é estabelecida. E segue aí em Gênesis, a gente pode continuar, Gênesis 12, a gente vê mentiras, jeitinho e incesto, né? A maldade que existia e que existe hoje desde o início, né? O pai da fé, né, que Deus chamaria de amigo, Abraão, né? O pai, nós estamos aqui hoje porque temos o pai da fé, Abraão, e a gente vê que ele mesmo, tendo sido provado e tendo demonstrado tanto amor a Deus, né, o patriarca de Israel, ele teve fraquezas e falhas, né? E essas fraquezas e falhas, irmãos, provam que somente pela graça e pela misericórdia do Senhor é que a obra divina é realizada. Deus não depende de nós. Mais uma vez em Abraão, o servo de Deus, o patriarca chamado, que obedece, que vai entregar o seu filho em sacrifício, mas a vida dele teve falhas, né? Quando ele vai lá diante de Faraó, e ele não diz que Sara é sua esposa, ele mente, né? Sara é sua irmã, e leva uma maldição imensa sobre o Egito, pragas. Aí quando o Faraó sabe, por que você mentiu? E ele repete isso com o rei de Gerar, né? Abimeleque, a mesma coisa. O filho dele, Isaac, a mesma coisa, comete o mesmo erro, mente dizendo que não era a esposa. Mostra que apesar de ele ter tanta fé em seu pai da fé, naquele momento ele não confiou em Deus, que Deus podia ser suficiente para protegê-lo e guardá-lo. E a gente vê mais adiante ainda, no Gênesis 10, né, Gênesis 19 e 20, a gente vê Ló, né, que por ganância, né, por vantagem econômica, por vislumbrar ali as planícies e ver aquela terra bonita, Sodoma e Gomorra, não, eu quero aqui, eu vou para cá. E ele fica lá, em uma terra de prostituição, de sodomia, de miséria, de violência, né, que Deus destrói Sodoma e Gomorra, mas Ló só saiu de lá arrastado pelos anjos. Imagine, muitas vezes nós nos colocamos em determinadas situações que quem nos arrasta do pecado é Deus, irmãos. Deus vai lá, se Deus não for lá nos tirar, a gente não sai, a gente vai se lamear cada vez mais, a gente vai se sujar cada vez mais, mas Deus vai lá, os anjos vão lá e arrastam Ló, e se não arrastasse Ló, ele estava perdido. Ele estava completamente perdido. E de Ló também tem uma outra situação, ele se embriaga, aliás, a sua esposa morre, ele se embriaga em determinado momento e as suas filhas cometem incesto, né, para preservar, né, ele só tinha filhos homens, então mais uma falha, talvez aí por culpa das filhas. E interessante, desse incesto surgem duas nações, que são, Israel sofre por causa dessas nações, são inimigas, os moabitas e os amonitas nascem dessa relação de incesto, né, de Ló. Seguindo mais adiante, a gente vê outras características mais dessa maldade humana, né, fraude, usurpação e idolatria, né, e aí a história de Jacó, né, trapaceiro. Jacó, né, o pai das 12 tribos de Israel, e tem uma das histórias mais conturbadas, né? Quando a gente lê Gênesis, a gente vê como Jacó era falho, né? Como a gente se identifica. A Bíblia não esconde as mazelas, né, dos seus personagens, e ele se aproveita de dar uma desperto, toma a primogenitura do seu irmão, aproveita a deficiência visual do pai e recebe a bênção no lugar do irmão, em cumplicidade com a sua mãe, né, que acoita toda aquela situação. Mas Deus, ele reverte tudo isso, né? Mas ele ainda sofre, ele trabalha, ele enganou, ele trapaceou, mas também ele foi trapaceado e foi enganado pelo seu tio Labão, quando ele trabalha por Rebeca, por Raquel, e termina recebendo Lia, e depois trabalha mais 7 anos e casa com Raquel. Depois a relação com o seu tio se desgasta, e ele tem que sair de lá às pressas, né? Às ocultas do seu sogro, né? Seu tio e sogro Labão. E a última parte do fracasso humano
onde a gente vê ódio, sequestro e esquema maldoso, né? Irmão, se há alguém na Bíblia que eu vejo que é tratado, ou é bem semelhante, um personagem que tem muitas características de Cristo, é José, por sua fidelidade. Porque nós não vemos na Bíblia, a Bíblia demonstrar assim falhas na vida de José, né? Ele tipifica Cristo de uma forma, mas essa situação de José, o filho preferido de Jacó, desperta inveja nos irmãos, né? E eles planejam matá-lo, terminam vendendo como escravo. Eles mentem para Jacó. Imagine mentir para o pai, o filho amado do pai, dizer ao pai que o filho morreu. Então nós vemos mais uma vez, né, o esquema maldoso, o ódio no coração dos irmãos de José. Enganam o pai, mas a gente sabe a história, e Deus transforma depois todo esse mal em bênção. Transforma e muda a história. Então nós fazemos parte dessa história, irmãos. E a última canção que a gente cantou, né, aí diz assim: você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. O Senhor mudou a história de cada personagem bíblico aqui, né? Porque a ação é dele, a graça é dele, a misericórdia é dele, como ele mudou a nossa história, irmãos. E a pergunta agora é: como está a nossa história? A nossa história está realçada por esses fracassos que nós estamos vendo aqui, ou ela está ela está patente ou fundamentada no sucesso que a gente vai ver a partir de agora? Pode passar o slide, né? Slide. E a gente vê, irmãos, o sucesso divino. Gênesis começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? No princípio Deus. E termina de uma forma tão deprimente assim. Gênesis termina com a expressão: e o puseram num caixão no Egito. Assim encerra-se o livro de Gênesis, né? Nesse contraste, o ser humano naquele momento está sob a maldição do pecado. A gente vê lá em Romanos: não há justo, não havia um justo sequer, né? Essa é a maldição da humanidade. A gente questiona, e talvez muitas pessoas lá fora, ou às vezes até a gente na igreja, não compreende, porque nós não entendemos, ou não estudamos, ou não acreditamos de fato no que Deus revelou aqui em Gênesis. Porque há tanta maldade e tanto sofrimento? Nasceu em Gênesis 3, né? Agora a história está em andamento, irmãos, e nós estamos fazendo parte dela, da história da graça e da misericórdia de Deus. Porque nós não fomos, irmãos, Deus não decidiu ou não resolveu nos consumir com a sua ira, ou não resolveu jogar sobre nossas costas, sobre os nossos ombros a sua ira, mas nós somos salvos dela. E a ira de Deus, ela recai sobre Jesus. A ira de Deus toda é levada sobre Jesus. E nós estamos aqui por causa de Jesus. E às vezes nós não percebemos a grandiosidade dessa história a qual a gente faz parte. A história do insucesso humano durante a Bíblia nos leva, ou vai nos forçar a olhar para Cristo firmemente, né? Fitar os nossos olhos. Ele é o autor e consumador da nossa fé, o único que cumpriu a justiça do Pai. Nós não podemos cumprir e obedecer, irmãos. Jesus obedeceu por nós. E eu queria trazer a lição, apesar do pastor não ter falado sobre a ressurreição, a lição destaca rapidamente a questão do sucesso divino. Mas eu queria ressaltar, hoje, irmãos, hoje nós relembramos. Não fazemos como a igreja romana, né, que trata a cada ano como se Jesus morresse. Sábado Jesus está morto, domingo Jesus ressuscita. Jesus, ele está ressurreto, ele está reinando, né? Já foi declarado aqui várias vezes, ele vive, ele está no nosso meio, irmãos. E nós viemos aqui por causa da presença dele. Não estamos aqui por causa do pastor, do grupo de louvor, ou do professor da escola bíblica. Nós estamos aqui porque somos atraídos pela beleza e pelo amor de Jesus. E o grande diferencial, nós relembramos hoje, que é do Evangelho, que é a ressurreição, né? Ela se completa, o Evangelho se completa não só na morte de Jesus, relembrada na sexta-feira, mas ele se consuma
né, da sua ressurreição, a morte do Cordeiro, a sua ressurreição para reinar como leão de Judá, o evento, irmãos, mais importante da história. Domingo da ressurreição, né? Como se diz assim Então, qual a importância da ressurreição? Eu queria que a gente refletisse. Estamos já partindo meio para o fim, não vou me demorar, mas o que a gente pode indagar sobre a ressurreição não é apenas que ela aconteceu. Existem fatos e evidências históricas que provam que a ressurreição aconteceu de fato. Mas qual a importância dela? Por que nós crermos que Jesus ressuscitou, né, e acreditarmos nisso é tão importante, né? Primeiramente, a gente pode ver que a ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração, o nosso novo nascimento. Ele só é garantido, irmãos, porque Jesus ressuscitou. Pedro diz assim, em 1 Pedro 1,3, Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós fomos regenerados. Ele associa explicitamente a ressurreição de Cristo com a nossa própria regeneração. Nós vemos também que a ressurreição de Cristo, pode passar o slide, irmãos, assegura a nossa justificação. Não basta apenas que Jesus tenha morrido, irmãos. Jesus, ele ressuscitou, porque aí nossa ressurreição, a nossa justificação é assegurada. E Paulo, né, associa explicitamente a ressurreição com a justificação, né? Ele diz assim, abram em Romanos 4,25. Romanos 4,25. Queria que algum irmão lesse aí, levantasse a voz, para a gente ter um pouquinho de participação. É uma aula, Romanos 4,25. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Nós recebemos o perdão, irmãos, porque Jesus ressuscitou. Nós crermos na ressurreição e vivermos essa realidade todos os dias, né, essa certeza de que a ressurreição nos garante a justificação. Slide mais um, irmãos. A ressurreição de Cristo nos garante o poder de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Talvez seja um dos fatores ou dos como é que eu posso falar, dos elementos, ou daquilo que nós mais precisamos de Deus na nossa vida, é exatamente o poder, e o poder que vem da ressurreição. Porque nós falamos de tanta maldade, de tanta mazela, de tanto sofrimento, de tantos erros, né? Inveja, violência, traições, né? O pecado que nos assedia. Somente o poder de Deus, irmãos, é capaz de nos livrar dessa realidade do pecado, de não nos deixar exatamente voltar a cair, né? Só o poder de Deus. Então a ressurreição nos garante o poder de Deus. Nós precisamos tanto do poder de Deus no presente, quanto do seu perdão no passado. Deus não nos dá apenas uma iluminação, né, do Espírito, mas Ele nos dá uma demonstração exterior, pública e objetiva através disso. Efésios 1, 19 e 20 diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Nós só podemos ter uma vida de integridade, uma vida de vitória sobre o pecado, se o poder de Deus estiver sobre a nossa vida. Não é a nossa capacidade, não é a nossa força, porque se nós formos depender de nós mesmos, a gente vai estar sempre caindo. Então a ressurreição nos garante esse poder de Deus. A ressurreição nos assegura, mais um slide, pode passar, irmãos. A ressurreição nos assegura, e essa é a grande promessa, né, que ainda está a se realizar e que deve alegrar o nosso coração. Nos assegura que iremos receber igualmente corpos ressurretos perfeitos. Nós teremos, irmãos, os nossos corpos glorificados. O Novo Testamento associa várias vezes a ressurreição de Cristo com a nossa ressurreição corpórea final. Deus ressuscitou o Senhor. 1 Coríntios 6, 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, por isso, irmão, não devemos ter medo da morte.
Por isso não devemos ter medo da morte. Isso não quer dizer que a gente vá andar por aí querendo morrer. Não vá andar por aí facilitando, né? Tentando a Deus. Mas, por exemplo, nós passamos por 2 anos extremamente difíceis. Extremamente difíceis, né? 2 anos assim, de algo que, se alguém contasse alguns meses antes o que iria acontecer, a gente não iria acreditar, né? E faz com que pessoas aqui estejam, algumas com máscaras, outras sem máscaras, com essa liberdade. Mas eu tenho certeza que mesmo os que estão com máscara, não é por medo da morte. Não é por medo da morte. É uma garantia, é uma segurança, é saúde. Mas eu quero dizer isso, irmãos, porque nós não devemos ter medo da morte. Não devemos ter medo da morte. Quando Paulo diz lá que morrer é lucro, parece que às vezes a gente não traz a palavra de Deus para o nosso coração. Então, semelhantemente, aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará e nos apresentará convosco. Essa ressurreição de Jesus garante a vitória definitiva de Deus. E eu queria, partindo para o final, na conclusão, entendermos o que é que a ressurreição nos possibilita. A gente entende a ressurreição, o que é que ela possibilita? A gente pode encarar o passado, irmãos, olhar o passado. Por mais que tenhamos motivos de nos envergonhar do nosso passado e de erros que nós cometemos, mas nós podemos ter a certeza do perdão de Deus. A ressurreição nos garante que a vergonha e a culpa do passado não pode tomar o nosso coração. É importante orarmos aqui todos os domingos confessando os nossos pecados, exatamente para receber essa certeza de que Deus já nos perdoou em Cristo, que Jesus morreu na cruz. Naquela cruz Ele estava levando todos os nossos pecados, os pecados que nós cometemos e até os pecados que nós ainda iremos cometer. Mas não é por isso que a gente vai cometer o pecado, irmãos. Mas a gente sabe que ali na cruz Ele levou todos os nossos pecados, passados e futuros, garante perdão, regeneração. Nós podemos encarar, irmãos, a ressurreição nos possibilita encarar o presente mais fortes, encarar essa realidade difícil, que estamos passando com força, com fortaleza, com fé, Por mais que as nossas tentações sejam pesadas, por mais que as responsabilidades que temos sobre os nossos ombros sejam grandes, mas nós temos que ter a confiança, não em nós, irmãos, não na nossa capacidade, mas na suficiência do poder de Deus. Encare o presente nessa certeza, irmãos. Deus é suficiente. O sacrifício de Cristo, a sublimidade do sacrifício dele é suficiente. Confie. E podemos encarar o nosso futuro, por mais incerto que ele seja, por mais incerto, por mais nuvens que possam ter, não sei qual o momento da sua vida, o que você está passando, os seus planos, que às vezes você vê uma dificuldade muito grande em se realizar, mas tenha certeza, encare o futuro, confiante na vitória definitiva de Deus. E essa garantia de que nós iremos receber corpos igualmente ressurretos. Depois leiam lá 1 Coríntios 15 e vocês vão ver. Eu queria encerrar, irmãos, e a gente destacando que a gente perceba que a ressurreição torna a história do Evangelho não apenas uma experiência para a gente ler. O Evangelho não é para ser lido como um livro, como que alguém teve algumas ideias na mente e colocou aqui. E é uma experiência real, irmãos. E a gente percebe que a palavra de Deus, a Bíblia, é um livro diferente de outros livros, porque não é um livro que se compreende simplesmente de forma intelectual. É um livro que transforma vidas. E cada um de nós somos uma experiência disso. A palavra de Deus transformou a nossa vida. E é o único livro que é capaz de transformar vidas. E o Evangelho transforma. Não é simplesmente uma maneira sentimental, ou escapista, como algumas pessoas. Aqueles crentes ali, eles acreditam em Deus. É uma fuga da realidade. Simplesmente, eles estão ali fugindo daquela a ideia existencialista, aquilo que quem crê simplesmente naquilo que é material, fugindo das dores, do sofrimento. Não, irmãos, nós cremos que o Evangelho é uma realidade. E o Evangelho leva muito a sério essas questões que nós tratamos aqui, do mal, do sofrimento, a ideia de que nós e o ser humano não pode salvar a si mesmo.
E a grande verdade do Evangelho é essa, né? O ser humano não pode salvar a si mesmo, porque o Evangelho é boa nova. O ser humano não pode, mas Deus vem e realiza e nos salva, né? Nada menos do que a morte do Salvador, né, que pode nos conduzir à vida. E o final feliz da ressurreição é tão grandioso que aqueles que nele creem, eu queria que você pensasse nisso, aqueles que nele creem, a gente pode encarar a vida de duas formas. A gente encara de frente a possibilidade do sofrimento, da fragmentação da nossa vida, né? De que nós temos uma possibilidade tão grande de desencaminhar as coisas, mas a vitória ela é garantida. E eu queria aplicar essa realidade, né, da seguinte forma para os irmãos. Nós temos duas formas, irmãos, de ver a realidade. O ser humano, o homem, tem duas formas de ver a realidade. E eu gosto muito desse livro, Drama das Escrituras. Ele diz assim: pense, por exemplo, sobre a pergunta a respeito do que significa ser humano. O que significa ser humano? Aí o autor diz assim: essa é uma questão importante, né, de que todas as histórias tratam, né? Quem escreveu sobre a vida humana, a origem, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E no século XXI, muitos de nós lidam com essas questões a respeito de quem somos, e há muito em jogo, né, para que a gente compreenda a resposta correta. E eu quero que você chegue aqui, irmãos, e você pense, né? Há muito em jogo para que você entenda a resposta correta sobre a realidade humana. E ele fala assim: repetidamente ouvimos uma resposta a essa pergunta, de muitas direções e muitas vozes. Ele diz assim: você nada mais é do que um produto aleatório do tempo e do acaso. Essa é uma forma de você ver, ou de vermos a realidade. Aqueles que são materialistas, que creem que nós somos frutos de uma geração espontânea, do acaso. E se nós observarmos e entendermos a realidade dessa forma, né, essa é uma realidade que nega a existência de Deus. Essa é uma realidade que nega a existência de Deus. Então, à medida que nós buscamos a verdade acerca de quem nós somos, nós precisamos entender a realidade verdadeira, básica da vida. E essa realidade básica, essa história verdadeira é nos relatada pela palavra de Deus. A nossa percepção ou a nossa cosmovisão não pode estar fundada na visão de que a gente veio do acaso. Nós fomos criados por Deus, né? N.T. White, ele diz assim: está correto em afirmar que a Bíblia apresenta uma história que é a verdadeira história para todo mundo. Portanto, a fé em Jesus deve ser o meio pelo qual o cristão, né, para o qual o cristão tenta entender a vida e a totalidade da sua história. Aí eu vou aqui, irmão, para a aplicação prática, né? Alguns não veem nada em Cristo para se aproximar dele, são exatamente estes que eu lhe falei, né? Os materialistas. Então eles não veem nada em Jesus. Para alguns, eu tenho um amigo que acredita que Jesus nem existiu. Para ele, Jesus nem existiu. Então algumas ou muitas pessoas encaram a vida dessa forma, né? Alguns não veem nada em Cristo para se aproximar dele. Existem outros, né, que se aproximam de Deus, ou de Jesus, ou do Evangelho, por aquilo que Ele pode fazer por nós, né? Mas não compreendem realmente quem Ele é. E a gente vê muitas pessoas entrando nos templos, nas igrejas, buscando a Deus pelo que Ele pode fazer, ou simplesmente buscando soluções para os problemas humanos que nós vivenciamos. Nessa medida que eu vou falando, veja onde você se encaixa, né? Outros se aproximam, até compreendem quem Ele é, mas não o adoram como Ele merece. Não o adoram como Ele merece. Como tem sido a sua adoração? Eu tenho certeza que os que vêm à igreja ou aos templos, ou se encaixam na segunda, na terceira ou na quarta, né? Se aproximam pelo que Ele faz, mas não compreendem quem Ele é. Se aproximam compreendendo quem Ele é, mas não o adoram como Ele merece. Irmãos, de um tempo para cá, eu quando estou louvando, e eu sei que a adoração não se reflete somente no culto, irmãos. A gente vê um exemplo disso em Caim e Abel, né? Deus não se agradou, não foi simplesmente do culto, Deus se agradou do coração. Não foi simplesmente a forma de cultuar, mas foi o coração de Caim e o coração de Abel, que eram corações diferentes. A nossa adoração não deve estar refletida só aqui, mas aqui também.
E muitas vezes, irmãos, a gente chega na igreja. E muitas vezes, acho que dá, ainda deu, dá pra, muitas vezes a gente chega na igreja, o horário, um pouquinho, e a gente age muito naturalmente, ou a gente, e talvez alguns notem assim, eu gosto muito de erguer as mãos quando eu estou adorando. E eu penso, irmãos, eu gosto muito de futebol, os irmãos sabem, né? Gosto muito, torço. E às vezes eu lembro, aí eu reflito lá no estádio, o torcedor lá pega o seu time e começa a levantar os braços, qualquer coisa, começa a cantar, levanta os braços, e uma euforia, uma alegria. E eu comecei a pensar, em muitos momentos eu demonstrei isso no estádio, uma alegria, aquela coisa com o time. E às vezes eu chego na igreja, eu pensava, eu não canto com a mesma disposição. Eu percebo que para muitas pessoas, né, aquilo ali no campo de futebol, e hoje eu vejo, né, quando a gente vê ídolos, a gente estudar sobre ídolos do nosso coração, a gente vai ver o futebol é um ídolo para muitas pessoas. É um ídolo que move, que alegra o seu coração. O futebol alegra de uma forma muito maior do que a vinda ao templo, do que a adoração a Deus. Eu pensei, quando a gente começa a entender essa realidade, né, o que viemos fazer aqui hoje, o que relembramos, o que Deus fez por nós. Então, a nossa adoração, irmãos, tem que ser completamente diferente. Então, por fim, nós devemos nos aproximar dele, conhecendo quem ele é e sendo verdadeiros adoradores. Aí está a grande diferença. O fracasso humano mostra toda a miséria e a malignidade do homem, mas o sucesso divino, né? O que Deus realizou, o plano de redenção, que Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu de você, não desistiu de mim. O que Ele realizou nos traz aqui cotidianamente, corriqueiramente, segunda, nas reuniões dos pequenos grupos, nos cultos, deve nos levar a uma adoração verdadeira, ao sentido de que Deus transformou a nossa vida, mudou a nossa história, né? Como você tem encarado a sua vida? Como é a sua vida antes de você ter recebido a Cristo e depois de você estar servindo a Ele, né? Encare a vida, o passado, o presente e o futuro de uma forma diferente e entenda e compreenda, né? O sucesso divino, a ressurreição nos garante essa possibilidade, independente das dificuldades que você venha passar ou venha a sentir neste mundo, que você tenha essa certeza de que nós, como eu falei na outra aula, né, nós só seremos verdadeiramente humanos ou compreendidos como humanos quando a gente estiver no nosso relacionamento pleno com Deus, né? A morte trouxe a separação, mas Jesus nos traz a vida, religa, permite que nós restabeleçamos o relacionamento com Deus e possamos viver de forma verdadeira esse relacionamento. Isso leva você a ter uma visão diferente, a ter uma adoração diferente toda vez que você chegar ao templo. Amém? Ficamos de pé para a gente orar, irmãos, nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos por fazer parte de uma história tão especial, por compreendermos a história diferente de tantas outras pessoas no mundo, de compreendermos pela Tua palavra que o Senhor nos escolheu, nos chamou e nos garante, Senhor Deus, a certeza de que nós teremos uma chegada tranquila, um final seguro. Não podemos ser, ó Deus, atacados por desespero, por pressões, por preocupações. Senhor, muito obrigado porque nós fazemos parte dessa história, porque a Tua verdade transformou as nossas vidas. Obrigado por esta manhã tão especial de domingo, onde relembramos a Tua ressurreição. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se entregou naquela cruz, mas a morte não o venceu. Pelo contrário, o Senhor venceu a morte, e por causa disso nós estamos aqui vivos e sabendo que o Senhor vive, e que o Senhor possa, de certa forma, Senhor, possa estar presente em nossa vida, em nossa existência,
possamos ter a compreensão de que o Senhor reina, nossa vida possa estar quedada aos Teus pés, o Senhor possa ser de fato Rei no nosso coração, na nossa mente. Ó Senhor, abençoa cada irmão aqui nesta manhã, cada necessidade, o problema que ele tem, o pedido, o Senhor conhece, o Senhor possa estar indo ao encontro dessa necessidade, e a Tua palavra possa trazer a certeza e a confiança de que o Senhor é suficiente para nós encararmos, superarmos todas as dificuldades, e tendo a certeza de que um dia, pode ser logo ou pode demorar mais, mas nós iremos nos encontrar contigo. Que essa certeza inunde o nosso coração, inunde a nossa mente e nos faça ter uma vida plena de alegria, uma vida de satisfação, uma vida como verdadeiros adoradores, ó Pai. Obrigado por esta manhã, nos leva em paz agora para os nossos lares, para onde formos, e nos traz logo mais à noite para novamente aqui em adoração comunitária, adorarmos e rendermos graças ao Teu nome, Senhor. Fica conosco, assim oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.